E aí ele ficou focado, rapaz. Agora não sei de que jeito que eu ponho isso daqui. É assim ou é assim, acho, né? Ah, aqui você encaixa. Aqui, né? Não é aqui não, né? Não. Certo. Boa noite, pessoal. Tudo bem aí? É aqui que liga. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia aqui de palestra no nosso amado, nosso lar, né, seu homem? É on aqui? Sim, senhora. Hoje a gente conta com a presença do Paulo. Já já eu vou chamar ele. Ele é uma pessoa muito carismática e ele entrega a mensagem de uma forma muito bacana e a gente acaba guardando no coração. Então é sempre uma alegria ter ele aqui com a gente. Antes eu vou dar os recadinhos do coração. Tem alguém aqui que é a primeira vez que está vindo hoje? Oi, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês voltem. Mais alguém? Bom, muito bom, pessoal. Como vocês já sabem, a gente deixou de usar os copinhos plásticos. Por isso a gente pede que vocês tragam a garrafinha de vocês, de preferência uma garrafinha reutilizável, né? Para o horário do passe, para a hora do passe. Quando a gente leva lá a garrafinha para dentro da sala do passe, a espiritualidade amiga já fluidifica a água para a gente. E a gente pode levar, compartilhar com alguém da família, levar para a gente durante a semana. Então é muito bacana. A gente percebeu que o pessoal está cada vez mais aderindo, né? E a gente faz o pedido de vocês trazerem a aguinha de casa para ser fluidificada. Uma outra coisa que eu gostaria de convidar vocês é que todas as quartas-feiras, no nosso canal do YouTube, a gente tem feito o Evangelho no Lar. O Kleber está aqui, né? Kleber, ele tem acompanhado com a gente. Tem algumas outras pessoas também. Meu sogro, que não me larga, né, sogro? E aí, para quem quiser, é uma forma de a gente começar a se disciplinar de fazer o Evangelho no Lar, que é uma fonte de luz, tanto para a nossa casa, uma fonte de harmonia para a gente. É tudo de bom. Para quem faz sempre, sabe e nota a diferença do que isso faz na nossa semana, na nossa vida. Quem ainda não conhece o nosso canal, eu deixei ali um QR Code ali no quadrinho de aviso, ou é só acessar. Centro Espírita Nosso Lar São Carlos, lá no YouTube. Aí, se vocês gostarem, já curta, compartilha, vira membro, super fã, dá estrelinha, coração, para ajudar a gente, né? Para a gente saber que vocês estão gostando, tá bom? Né, Nuno? Um outro convite que eu queria fazer para vocês é que a gente vai ter no dia 14 de março o jantar show com o Tony Angeli. O Tony é um cantor maravilhoso, todo mundo conhece, e é uma noite italiana com uma comida maravilhosa e um show super mega delicioso. No final vira a maior festa, todo mundo faz até trenzinho e vira uma bagunça, super gostoso. Quem quiser pode pegar ali com a Má, que ela tem, ou eu também tenho convite para vender, tá bom? Mais alguma coisa? Depois do carnaval, a gente volta com o Coen e a evangelização infanto-juvenil, que acontece todas as segundas-feiras aqui. Então, se você tem curiosidade sobre a doutrina, não entende ainda muito bem, está lá no começo, quer entender mais, quer conhecer mais. A doutrina, para mim, é como uma filosofia que responde um monte de dúvida que a gente tem na cachola. Então, é presencial, como eu disse, das 8 às 9h30. Vale muito a pena. E a gente tem relatos e o retorno das pessoas que fazem é muito legal. Para quem não pode vir presencial, a gente tem o ESD também, que é online, tá bom? Mais informações podem me perguntar depois, tá bom, pessoal? Chega de eu ficar falando. Agora a gente vai iniciar. Tudo bom, Mal? Com uma oração, né? Para a gente
chegar aqui todo mundo junto, ficar todo mundo unido, e aí depois a gente já passa a palavra para o Paulo. Rony, você pode fazer oração para a gente? Vamos assim então, fechando os nossos olhos físicos, fazendo uma respiração profunda e bem devagar, entrando em sintonia com este ambiente, elevando o nosso pensamento ao alto. Vamos assim vibrando tudo o que há de melhor, tudo que existe dentro do nosso coração, para onde houver maior necessidade em questão, vibrando intensamente, em nome do Cristo, por nós mesmos, para continuarmos firmes e perseverantes no amor ao Cristo e no trabalho do bem. Para darmos início, então, aos trabalhos dessa noite, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque tu és o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pedimos então licença ao mentor dirigente dos trabalhos, com toda a sua equipe, para darmos início à palestra do Paulo. Que assim seja. Obrigado. Oi, seu Almeida. Caloroso, boa noite a todos. É com muito prazer que a gente está aqui novamente, embora na nossa singeleza, nossa simplicidade, buscando trazer algo para vocês nessa noite. O tema, então, é o argueiro e a trave no olho. Está no capítulo 10 de Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. E Jesus tem uma frase que ele diz assim: porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que tendes uma trave no vosso. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 3 e 5. O que é argueiro? Argueiro é um cisco. Trave. Trave, o próprio nome já diz, uma travessa, uma tora, alguma coisa grande. E era muito comum naquela época as pessoas ficarem falando, principalmente os fariseus, apontando os defeitos alheios. Muito embora Jesus sabia que eles tinham um coração bastante ruim, bastante sujo, impuro. Então, o argueiro e a trave é a lição que Jesus nos chama a atenção para quando a gente fala das pessoas, principalmente falar mal das pessoas. E esse é um dos defeitos, dos grandes defeitos da humanidade, o de falarmos mal dos outros. E aquela espécie de crítica destrutiva, porque e isso principalmente ocorre em épocas de eleições. Já estamos entrando em época eleitoral aí, e nós vamos ver como é que funciona isso aí, o falar mal dos outros. Porque é mais fácil a gente destruir do que construir. É muito mais fácil a gente destruir do que construir, mostrar, diminuir, tentar diminuir, depreciar a pessoa, do que mostrar os nossos valores, que muitos de nós não os temos. Então nós vamos ver isso em campanhas eleitorais. E aí,
um dos discípulos de Sócrates chegou assim, eufórico, para falar com Sócrates a respeito de uma pessoa. Mestre, eu tenho algo para te contar. Aí Sócrates diz assim para ele: calma, você já passou pelos 3 crivos? Aquilo que você tem para me contar? Ou as 3 peneiras de Sócrates? 3 crivos? Mas que são esses 3 crivos? Primeiro, vamos ver se aquilo que você vai me dizer é verdade. É verdade o que você vai me dizer? Ah, mas é que eu ouvi, alguém falou para mim. Bom, então pera um pouquinho. Você não tem certeza. Então vamos ver se passa pelo segundo crivo. O crivo da bondade. Aquilo que você vai me falar é bom? Não. Não é bom. Bom, então vamos ver o terceiro crivo. Aquilo que você vai me falar é útil? Não. Não é útil. Então vamos esquecer o que você veio me dizer, deixa para lá e não toquemos mais nesse assunto. Às vezes ocorre de a gente pegar uma notícia, a gente receber uma mensagem no WhatsApp e a gente passa para frente, sem analisar se é fato, é fake ou fato ou falso, né? E aí a gente vai passando para frente. Aí passa para 10 passa para outros 10, 100 passa para outros 10, 1000 passa para outros 10, 10.000 e assim por diante. E aí descobre-se que era falso. E aí, como é que resolve? Fica difícil da gente resolver. É assim que o sujeito, ele caluniou o vizinho e o vizinho foi preso. Depois de um tempo, ficou provado que o vizinho era inocente. E o juiz mandou chamar o caluniador e mandou que ele escrevesse num papel tudo aquilo que ele tinha falado do vizinho. E que fizesse picadinhos naquele papel e voltasse para casa jogando pelo caminho os pedacinhos de papel. Aí no outro dia ele recebe a notícia, que é um comunicado de que ele teria que voltar ao fórum, ter com o juiz, só que ele teria que trazer os papeizinhos de volta. Isso não foi possível. Não foi possível. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vai falar. Então esse é um dos defeitos da humanidade. O sujeito foi fazer uma palestra, uma conferência, e na conferência ele colocou sobre a mesa uma toalha muito bonita, branca, um branco, nossa, alvíssimo. E aí ele colocou sobre a mesa também umas flores, uma luz faiscante, umas pérolas e o texto sagrado. Colocou sobre a mesa. Depois ele tirou de uma sacola um frasco contendo uma lagartixa. Colocou sobre a mesa e perguntou: o que vocês estão vendo? Ah, um bicho feio, um bicho horrendo, tal, né? E aí era sobre isso que ele queria chamar a atenção. Vocês não prestaram atenção na toalha bonita que eu coloquei, nas flores. Vocês não prestaram atenção nas pérolas, nas joias, no texto sagrado que estava sobre a mesa, na luz faiscante. Mas o que saltou a atenção de vocês foi uma lagartixa.
É assim que a maioria de nós, da humanidade, tem essa visão de olharmos as coisas e não vermos coisas bonitas. A gente olha os defeitos e a gente costuma falar sobre os defeitos, principalmente quando são pessoas que os nossos desafetos, pessoas que a gente não gosta, não é verdade? Quem não tem aí uma sogra, né? Um sogro, é brincadeira, gente. Eu amava muito a minha sogra. Eu sempre falo isso, que eu amava muito a minha sogra. Tanto é que eu cuidei dela no final da vida dela, do meu sogro também. Mas eu amava a sogra da minha esposa, eu amava muito também, né? A sogra da minha esposa. Mas um cunhado, uma cunhada, né? Os nossos desafetos. Pessoas assim, e que a gente e a gente gosta de falar. Acontece uma coisa errada, a gente já quer, né? Então é isso que o capítulo é bem-aventurados os misericordiosos. A nossa falta de misericórdia, de indulgência para com os nossos semelhantes. Então a gente tem que tomar muito cuidado, até mesmo quando eu, às vezes, lá em casa, as pessoas religiosas passam lá na minha casa e já chegam falando, geralmente eles chegam falando assim: olha, Paulo, você está percebendo que o mundo está pior? Não, eu não vejo assim. O mundo não está pior, o mundo não está piorando, o mundo está melhorando. Deus não faz nada para dar ruim. Tudo que Deus faz é para dar bom, para ficar bom, para melhorar. Mas tem tantas mortandades, né? Nossa, mas eu não vejo dessa forma. Aí, uma coisa que chama a atenção da gente, e eu ainda digo para eles que, lógico, a humanidade está crescendo e os problemas vão aumentando. Lá no livro de Gênesis, nós temos lá 4 personagens. Adão, Eva, Caim, Abel. Caim matou Abel. Ele matou 1/4 da humanidade. Ele matou 1/4 da humanidade. Que guerra que mata 1/4 da humanidade? E na nossa atualidade, nós temos as vacinas, nós temos a medicina, temos tantas campanhas fraternais, mas a visão está para outro lado, né? Então, por quê? A gente ainda tem o hábito de enxergar as coisas negativas. Tanto é que a televisão, quando a gente liga a televisão, o que é que a gente vê? Aquilo que a gente gosta, né? Não nos deixeis cair em tentações, foi dito aí no Pai Nosso, né? E tentação não é uma coisa que a gente não gosta. Tentação é uma coisa que a gente adora, tem prazer, porque senão não tenta, né? Se quiserem me tentar com um prato de jiló, pode tentar à vontade, não vai fazer a minha cabeça, né? Então tentação é uma coisa que a gente gosta, para aquelas pessoas que estão fazendo aquele regime, aquele pudim, né? É uma tentação. Falando em regime, quando vocês forem tomar banho, vocês tomem cuidado, se enxuguem bem, né? Porque a água nos pneus dá dengue, viu? Brincadeira, gente. É só para quebrar. Mas é uma coisa que nos tenta, não é verdade? A coisa que nós gostamos, sexo, a comida, a bebida, né? Isso é que vai nos tentar. Não nos deixeis cair em tentação. A gente pensa que é uma coisa que a gente não gosta, mas é exatamente o contrário, né? Então, quando a gente se liberta de um vício, a gente fica mais forte que o vício, aquele vício já não nos tenta mais. Eu já fui viciado, e aquela tentação de antigamente não faz efeito nenhum sobre mim. Então, gente, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, da forma que nós falamos.
Eu trouxe aqui, deixa eu ver. Eu trouxe aqui Gente, o homem prudente, ele pensa em tudo que fala, mas ele não fala tudo que pensa, porque depois que sai da boca, não tem como voltar atrás, não tem como, porque a gente já fez o estrago. É aquela história do prego na madeira, você pode arrancar o prego, mas a marca ficou lá, não é? Então Jesus diz assim também: ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar o argueiro do olho do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso. Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ele quer que a gente faça uma reforma íntima, que a gente se melhore interiormente, que a gente retire de dentro da gente aqueles sentimentos ruins. E aí, quando nós fizermos isso, nós vamos ter uma outra forma de falar da pessoa. Mas quer dizer que a gente não pode falar de ninguém? Não é bem assim, porque o mal deve ser combatido. Jesus fez isso o tempo todo. O problema é a gente ter indulgência, misericórdia, ter aquele jeitinho de falar sem magoar, sem ofender, sem redimir, a pessoa. Então é necessário às vezes: minha senhora, sua filha está namorando com um rapaz, e olha, toma cuidado, fala para ela tomar cuidado, porque aí assim ela está fazendo uma crítica, mas boa, uma crítica construtiva, né? Então é necessário, porque é assim que os maus prosperam, pela omissão dos bons. Então não pode falar nada, tem que ficar quietinho, né? Nunca falar nada, e é assim que os bons vão prosperando, né? Então tinha um sujeito que ele olhava assim para o quintal da vizinha, a vizinha estava pendurando roupa, ele falava assim: mas aquela mulher, ela não sabe lavar roupa, ela não toma cuidado, né? Ela sempre pendura a roupa suja no varal. No outro dia, olha lá, as roupas sujas novamente. Alguém precisa ensinar essa senhora a lavar roupa. Aí no outro dia ele foi falar da vizinha, falou: poxa, mas hoje ela caprichou. E a mulher disse assim: não, meu bem, hoje eu lavei a vidraça da nossa casa. Então
Os olhos são a janela da nossa alma. Nós enxergamos com aquilo que nós temos dentro do nosso coração. É assim que nós vamos ver o nosso próximo. Porque os olhos são a janela da alma. E aí então, por isso que Jesus diz: hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. É a reforma íntima, é tirarmos essas tranqueiras. E Emmanuel, temos aqui Aldous Huxley, que ele diz assim: se a maioria de nós permanece ignorante de nós mesmos, é porque o autoconhecimento é doloroso e preferimos os prazeres da ilusão. Então a reforma íntima é complicada, é difícil. Quem tem vício é que sabe o quanto é duro deixar o vício. A gente prefere ficar naquilo que nós estamos, não é? O Emmanuel, ele diz assim: desatulhemos o santuário íntimo, ocupado por inutilidades e ilusões, e a luz divina penetrar-nos-á o coração, determinando novas atitudes à vida consciencial. Nós vamos ter uma outra forma, porque para a gente, por isso que Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. Porque como é que nós vamos mudar uma coisa que nós nem sabemos que nós temos? Está com a gente não sabe. Então a gente precisa se conhecer. E olha que uma das coisas que a gente é ignorante realmente é de nós mesmos. Nós somos a soma de tudo que nós somos no passado. E olha que nós temos passado. Porque do átomo ao arcanjo na natureza, tudo se encadeia. E se a gente for olhar para o passado, tudo que existiu no planeta, está tudo dentro de nós. Está tudo dentro de nós. Então a gente fala assim, quando faziam aqueles sacrifícios de animaizinhos, matar animais para limpar, depurar a alma, para agradar a Deus, esses animais tinham que ser os animais que moram dentro da gente, porque nós temos muitos animais. Não pensem que em águas mansas não tem jacaré. Nós temos bichos dentro de nós. Todo esse passado, essa fieira evolutiva, nós carregamos dentro de nós. E de vez em quando surge um desses monstrinhos. Né? Então a gente tem que se conhecer para saber aquilo que a gente tem que mudar. Conhece-te a ti mesmo. Não é? Para a gente ser misericordiosos, não constranger, não humilhar, não magoar as pessoas quando a gente for falar. E a gente, como a janela, é necessário a gente se melhorar para poder falar alguma coisa. Então eu lembro do meu irmão, eu tenho um irmão que ele fumava, ele era viciado no tabaco. Então o filho dele chegou para ele e falou assim: olha, Paulo, certo dia, ele falou do filho dele, que disse que chegou para ele e falou assim: pai, quando é que eu vou poder fumar igual ao senhor? Ele falou assim: Paulo, eu engoli seco e eu parei de fumar. Aí eu lembrei do Gandhi, né? Que certa vez uma senhora chegou para ele e falou assim: mestre, eu trouxe meu filho aqui para que o senhor fale para ele parar de comer açúcar. Ele come muito açúcar. E o Gandhi falou assim para ela: me traga daqui uma semana, me traga ele daqui uma semana. Dali uma semana, 2 semanas. Dali 2 semanas, ela veio com o menino. E aí ele falou assim: meu filho, para de comer açúcar. A sua mãe quer que você pare de comer açúcar.
Aí ele disse assim, mas é só isso? Ela disse assim, mas é só isso? Ele falou, é, minha senhora. E por que o senhor não disse há 2 semanas atrás? É, minha senhora, 2 semanas atrás eu também comia açúcar. Então Gandhi foi parar de comer açúcar para poder. Então é necessário a gente se melhorar para poder falar tomar alguma atitude sobre alguma coisa, né? Então, quando a gente faz essa reforma, os olhos são a janela da alma, Jesus diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E então é necessário que a gente faça essa limpeza dentro de nós, que a beleza está nos olhos de quem vê. A beleza está nos olhos de quem vê. Quem tira essas tranqueiradas de dentro de si, começa a brotar o amor dentro de nós. E com o amor, a gente vê um mundo novo, diferente, as coisas diferentes, tudo a gente vê com os olhos bons, de amor. Conta-nos uma história, uma lenda, que Jesus passeava com seus discípulos, caminhava com seus discípulos nas cercanias de Jerusalém e encontraram um cachorro morto, em estado de decomposição, putrefação, estava cheirando mal. E os discípulos passavam, faziam gracinhas, gracejos, e falavam mal, né, do mau cheiro, do animal. E quando Jesus passa pelo animal, ele diz assim, que dentes lindos tem esse animal. Os olhos de amor foram lá e buscaram uma coisa bonita para falar. Então, a mãe do presidiário, ela diz assim, mas o meu filho é bom, os olhos de amor, meu filho é bom. Todo mundo conhece a história da mãe coruja, não é? Todo mundo conhece a história da mãe coruja? Tem alguém que não sabe de onde que veio a história da mãe coruja? Levanta a mão. Tem gente que não sabe. Ninguém, é que vocês não são da nossa idade, né? Monteiro Lobato. Fábulas de Monteiro Lobato. Aí estava a coruja e a águia fazendo as pazes. E a coruja dizia assim, então você não mexe no que é meu, eu não mexo no que é seu. Você não mexe com os meus filhotinhos, hein? E como vou conhecer os seus filhotinhos? Ah, meus filhotinhos são lindos, são maravilhosos. Os meus filhotinhos são a coisa mais linda que Deus colocou sobre a terra. E colocou toda aquela beleza que aqueles olhos de mãe via nos filhotinhos. Igual a minha mãe, quando ela era viva, ela falava assim, meu filho é um bonitão, né? E minha esposa me chama de lindo, mas eu não vou levar ela no oculista não, porque senão de repente, né, foi com isso, né? Então, e quando eu vou tirar fotografia, então, nossa, esses caras são tudo marreta, nunca sai bonito, né? Nunca sai bonito na fotografia. Mas os olhos de amor vê, a menina namora o cara feio que dá dó, mas para ela é lindo de morrer. Conta que ela está namorando um cara lindo e tal, quando as pessoas veem o sujeito, né? Então é assim, a beleza está nos olhos de quem vê. Então é necessário nós tirarmos tudo aquilo que nós temos dentro, a trave, e nós vamos ver de uma forma diferente o mundo. Não como essas pessoas falam, o mundo está piorando. Não está piorando, o mundo está melhorando. Então, gente, Oi? Eu esqueci do livro da águia.
eu esqueci da... gente, minha cabeça está tão fraca. A águia, então é o seguinte, a águia, ela sobrevoando a floresta, ela viu um ninho carregado de filhotinhos feios, que dava dó, pelo menos para os olhos da dona águia, que não tinha os olhos de amor, né? E aí foi assim que foi o desfecho, mandou para o peito, né? Esse não pode ser o filho da dona coruja, né? Então por isso que nasce a história da mãe coruja, a tia coruja, a avó coruja e tal, né? Mas só para encerrar, eu gostaria de contar uma história. Um príncipe, ele queria arrumar uma companheira e pediu que se apresentasse todas as pretendentes, todas as pretendentes se apresentassem. E aí no palácio tinha uma serviçal que a filha dela amava o príncipe. Olha só. E ela foi contar para a filha que o príncipe tinha sugerido que as pretendentes, não falou como que seriam essas pretendentes, podia ser qualquer uma, as pretendentes se apresentassem no tal dia. E a filha de pronto já falou: mãe, eu vou. Mas filha, nós somos pobres. Não, mamãe, mas ele não falou a respeito de pobreza. Ele falou que se apresentasse todas as pretendentes. E eu vou. Para mim vai ser um dia de muita alegria, de muita felicidade, eu estar lá perto do príncipe. E então, no dia marcado, foi lá a moça, no meio de todas aquelas granfinas, né? Aquelas beldades, e ela estava lá no meio delas. E o príncipe saiu distribuindo para todas elas um vaso e uma sementezinha para cada uma delas. Pediu para que cuidassem, plantassem essa semente e que cuidassem da semente, e aquela que trouxesse a flor mais bonita, ele a escolheria, com certeza. A jovem foi para casa, pegou o seu vaso com a sua sementezinha, plantou, né, adubou, regou e rezava fervorosamente pedindo a Deus: meu Deus, faça com que que me dê uma flor, uma planta que dê uma flor tão linda quanto o amor que eu tenho pelo príncipe. E com certeza ele vai me escolher. E ela rezava pedindo fervorosamente a Deus. E tinha um prazo para elas irem lá com os seus vasos, né? E com as flores cultivadas. E ela rezava e o tempo passava, os dias foram passando e não nasceu nenhuma plantinha no vaso da moça. Ela estava perdida. A mãe desenganou mais uma vez, né? Minha filha, você não tem chance. Mas mamãe, ele mandou que a gente voltasse lá com o nosso vaso. E para mim vai ser muito importante eu estar lá mais uma vez perto do príncipe. Porque ela amava secretamente, de paixão, o príncipe. E por ele ela faria tudo. E no dia, estava lá todas aquelas moças lá com as flores, uma mais linda que as outras. E a moça com seu vaso sem nada, vaziozinho. E o príncipe foi passando e estancou na frente daquela jovem. E para a surpresa de todas, ele a escolheu. Por quê? Ele explicou: eu distribuí para todas vocês sementes estéreis. Não era para nascer nada. Não era para nascer planta,
e muito menos flor. Mas essa jovem trouxe no vaso do coração a flor mais bonita que eu já vi. A flor da sinceridade, da honestidade, do amor. E aí, eu penso que se nós imaginarmos, porque Jesus fala de casamentos, matrimônios, e ele fez o primeiro milagre dele foi nas bodas de Caná. E se nós imaginarmos que esse príncipe é Jesus, que flor que nós vamos doar para Jesus? Eu trouxe aqui eu só precisava de alguém para me ajudar aqui. Tem duas pessoas. Você? Como que é? Você já veio uma vez aqui, não veio? Pode vir, vem. Você? Quem você é dele? É a avó? A avó, vem aqui, vó, vem aqui. Vem aqui, vai, por favor. Segura aqui. Como é seu nome? Nuno. Hã? Nuno. Bom, vó, vem aqui ajudar. Então, é aqui, ó. Fica aqui, Nuno, né? É. E aqui, segura aqui. Então, lembre-se que flor que nós vamos entregar. Mais para cá, por favor, mais para cá. Aqui, ó. Isso aí. Então, gente, dentro desse regador, nós não temos água. Nós temos virtudes. Nós temos amor. Nós temos disciplina, tolerância, compreensão, bondade, honestidade, sinceridade. Nós temos paciência. Então, vamos ver o que sai quando a gente rega essa planta aí. Se esse for o Nuno, no futuro, olha só o que a senhora está fazendo por ele, né? Cohen, não é? Evangelização, essas coisas. Mas as flores que nós podemos entregar a Jesus, que brota do fundo do nosso coração, tá bom? Obrigado. Que a paz de Jesus esteja no coração de todos e que todos nós saímos daqui bastante aliviados e muito fortalecidos. Boa noite a todos. Obrigado. Opa, deixa eu sentar aqui. E agora? Vou sentar. Obrigado. Tá bom. É só a pontinha. O Zezinho, como ele tá? Hoje eu estive lá. Ele não tá reconhecendo as pessoas. Eu sempre queria saber dele. Ele fica quietinho assim? É o Tomico que fica cuidando dele. A Tomico, ela tem